Nunca imaginei que ia flagrar meu próprio primo me desejando daquele jeito. E o que aconteceu depois mudou nossa relação para sempre. O dia que peguei meu primo olhando minhas fotos de um jeito diferente. Foi algo que nunca imaginei que pudesse acontecer. Mas quando aconteceu, tudo mudou entre a gente. Prepare-se porque essa história vai te deixar de queixo caído. Meu nome é Helton, tenho 23 anos e sempre fui um cara normal, sabe? Trabalho como designer gráfico, gosto de academia, saio com meus amigos nos fins de semana, nada muito diferente da maioria dos rapazes da minha idade. Mas essa história que vou te contar começou há uns 3 meses, quando meu primo Dennis veio passar as férias na minha casa. Dennis tem 25 anos e a gente sempre foi muito próximo desde criança. Nossas mães são irmãs e a gente cresceu praticamente juntos, brincando nos quintais das casas das nossas avós, passando férias escolares juntos, essas coisas de família. Quando éramos adolescentes, ele se mudou com os pais para outra cidade por causa do trabalho do meu tio, e a gente ficou um tempo sem se ver com tanta frequência. Aí, depois de uns 5 anos morando longe, ele me mandou mensagem dizendo que estava precisando tirar férias do trabalho dele como enfermeiro e perguntou se podia ficar na minha casa por umas 2 semanas. Claro que falei que sim. Seria massa rever meu primo depois de tanto tempo, relembrar os velhos tempos, botar o papo em dia. No dia que Dennis chegou, percebi que ele estava diferente. Não era mais aquele moleque magricela que eu conhecia. Tinha ficado forte, malhado, com o corpo definido. Ele disse que começou a treinar firme depois que terminou o namoro, há 1 ano atrás. Fiquei feliz em ver que meu primo tinha evoluído, assim como eu também tinha mudado muito desde a última vez que a gente se viu. Nos primeiros dias foi tudo normal. A gente saía para conhecer lugares, comíamos juntos, às vezes íamos à academia que eu frequentava. Era como nos velhos tempos, mas com a gente mais adulto, entende? Mas logo comecei a notar umas coisas estranhas. Tipo, às vezes eu pegava o Denis me olhando quando eu não estava prestando atenção. E quando eu percebia, ele desviava o olhar rapidinho. No começo, não dei muita importância, achei que era coisa da minha cabeça. Teve um dia que estava um calor infernal e sugeri que a gente fosse na piscina do condomínio. Chegando lá, tirei a camisa para mergulhar e, quando virei de costas, vi pelo reflexo no vidro da área da piscina que Denis tinha parado tudo o que estava fazendo e estava me encarando. Mas não era um olhar normal, sabe? Era um olhar diferente. Um olhar que eu conhecia bem, porque é o mesmo olhar que eu dou quando vejo alguém que me atrai. Confesso que aquilo me deixou desconfortável. Quer dizer, era meu primo. A gente cresceu junto, sempre teve uma relação normal de família. Nunca tinha passado pela minha cabeça que ele pudesse me olhar daquele jeito. Tentei ignorar. Pensei que talvez eu estivesse exagerando ou interpretando errado. Naquela noite, a gente pediu uma pizza e ficou vendo o filme na sala. Percebi que Dennis sentou mais perto de mim que o normal no sofá. Quando nossos braços se encostavam por acidente, ele não afastava rápido como seria natural. Pelo contrário, às vezes parecia que ele procurava esse contato. Durante o filme, meu celular tocou e era um amigo me chamando para sair no fim de semana. Quando terminei de falar, Dennis perguntou quem era com um tom estranho na voz, quase como se estivesse com ciúmes. Respondi que era só um amigo e ele pareceu ficar mais tranquilo. Helton, você está namorando alguém atualmente? Ele me perguntou de repente, quebrando o silêncio enquanto assistíamos o filme. Não, tô solteiro faz uns 6 meses, respondi, um pouco surpreso com a pergunta. E você? Também não, ele disse, olhando para o chão. Depois daquele término que te falei, não consegui me envolver com mais ninguém. Aquela conversa ficou no ar, meio estranha. Percebi que ele queria dizer mais alguma coisa, mas parecia estar segurando. No dia seguinte, estava chovendo muito e a gente decidiu ficar em casa. Eu precisava terminar um trabalho urgente e fiquei concentrado no meu notebook por algumas horas. Dennis disse que ia ler um livro no quarto de hóspedes. Quando terminei meu trabalho, fui tomar um banho para relaxar. Saí do banho e fui para o meu quarto só de toalha para me trocar. Acho que Dennis não me ouviu saindo do banheiro, porque quando passei pelo corredor, a porta do quarto dele estava entreaberta. E pude ver pelo reflexo do espelho que ele estava segurando meu celular, olhando algo muito concentrado. Achei estranho porque eu não tinha emprestado meu celular para ele. Na verdade, lembrei que tinha deixado carregando na sala antes de ir tomar banho. Ele deve ter pegado enquanto eu estava no chuveiro. Vesti uma bermuda e uma camiseta rapidamente e voltei para o corredor, fingindo que estava indo para a sala. Empurrei a porta de leve, como se fosse por acidente, e o vi dar um pulo de susto. Denis? Tá fazendo o quê com meu celular? Perguntei, tentando soar casual, mas por dentro estava muito curioso e um pouco incomodado. Ele ficou vermelho na hora, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Ah, desculpa, primo, é que eu ia te pedir para ver aquele site de academia que você me mostrou outro dia, mas você estava ocupado trabalhando. Aí peguei seu celular para dar uma olhada. Ele gaguejou, visivelmente nervoso. Mas o problema é que quando entrei no quarto, pude ver claramente que não era nenhum site que ele estava olhando. Era meu Instagram, mais especificamente.
meu álbum de fotos da academia, onde eu posto minha evolução física, e pela cara dele, eu sabia que ele estava mentindo. Beleza, sem problemas, falei, estendendo a mão para pegar o celular de volta. Quando ele me devolveu, nossas mãos se tocaram por um instante e senti que a dele estava tremendo. Aquela situação ficou martelando na minha cabeça pelo resto do dia. Por que meu primo estaria olhando minhas fotos escondido? Por que ele tinha ficado tão nervoso quando eu o peguei no flagra? E principalmente, por que aquele olhar estava cada vez mais frequente e intenso? Foi quando comecei a perceber que talvez tivesse algo acontecendo ali que eu nunca tinha imaginado antes. Algo que ia muito além de uma simples relação familiar. E o pior, ou melhor, ainda não sabia dizer, é que comecei a me pegar pensando nisso mais do que deveria. Naquela noite fui dormir com a cabeça cheia de dúvidas. Mal sabia eu que no dia seguinte ia descobrir exatamente o que Dennis estava fazendo com aquelas fotos. E essa descoberta ia mudar tudo entre a gente. Eu passei a noite inteira pensando naquilo, sabe? Não conseguia tirar da cabeça a imagem do Dennis todo nervoso quando peguei ele olhando minhas fotos. Fiquei rolando na cama, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido, que não fosse aquela que estava começando a se formar na minha mente. No dia seguinte, resolvi agir normal. Acordei, preparei o café da manhã pra gente, como tinha feito nos outros dias, e fingi que nada tinha acontecido. Dennis apareceu na cozinha com uma cara de quem não tinha dormido direito também. Bom dia, ele disse meio sem graça, evitando me olhar nos olhos. E aí, dormiu bem? Perguntei, servindo um café pra ele. Mais ou menos, ele respondeu, pegando a xícara. Tava pensando muito em umas paradas. Tomamos café quase em silêncio. Dava pra sentir o clima pesado entre a gente, como se tivesse uma nuvem de tensão pairando ali na cozinha. Depois do café, fui trabalhar no meu quarto e Dennis disse que ia dar uma volta no bairro. Por volta das 3 da tarde, recebi uma mensagem de um cliente que precisava de uma alteração urgente em um projeto. Eu tinha salvo o arquivo no meu celular, mas não conseguia achar o aparelho em lugar nenhum. Procurei pela casa toda e nada, até que lembrei que tinha deixado carregando na sala de manhã. Quando fui até lá, não encontrei o celular. Comecei a ficar preocupado. Será que tinha perdido? Foi quando me lembrei que Dennis tinha saído mais cedo e talvez tivesse levado meu celular por engano. Ou pior, talvez não fosse por engano. Mandei mensagem pelo notebook pro celular dele. Dennis, você tá com meu celular? Preciso urgente para um trabalho. Demorou uns 15 minutos, mas ele respondeu. Peguei emprestado para ver uns negócios. Achei que você não ia precisar. Tô voltando para casa agora. Aquilo me deixou meio puto, para ser sincero. Como assim ele pegou meu celular sem nem me avisar? Quem faz isso? E o que será que ele estava vendo nele? Quando Dennis chegou, me entregou o celular como se não fosse nada demais. Foi mal, Helton. É que precisei pesquisar umas coisas e a bateria do meu acabou. Peguei o aparelho e percebi que estava quente, como se tivesse sido usado por muito tempo. Desbloqueei a tela e vi que o aplicativo de galeria estava aberto. Não nas fotos recentes, nem nas do Instagram, mas em um álbum antigo de fotos. Fotos de uns 2, 3 anos atrás. Fotos onde eu aparecia na praia, na piscina, em festas. Olhei para o Dennis, que desviou o olhar na hora. Ele sabia que eu tinha descoberto. Que fotos você estava vendo no meu celular? Perguntei diretamente, sem rodeios. Ele ficou vermelho como um pimentão. Nenhuma. Eu só tava... Dennis, para de mentir. Eu vi que a galeria tá aberta nas minhas fotos antigas. Ele sentou no sofá, colocou as mãos no rosto e ficou em silêncio por alguns segundos. Quando tirou as mãos, vi que seus olhos estavam marejados. Eu não sei como te explicar isso, Helton. Ele disse finalmente com a voz baixa. Tenta, falei, sentando na poltrona de frente para ele, tentando manter a calma. Dennis respirou fundo, como se estivesse criando coragem. Lembra quando eu terminei meu namoro há 1 ano atrás? Eu não te contei toda a verdade. Fiquei olhando para ele, esperando que continuasse. Eu terminei porque percebi que não sentia mais nada por ela. Na verdade, já fazia um tempo que eu estava confuso sobre o que eu sentia por qualquer pessoa. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. E aí... Bom, eu comecei a perceber que não era por mulheres que eu me sentia atraído. Nesse momento, senti meu coração acelerar. Não era exatamente uma surpresa, dado o comportamento dele nos últimos dias, mas ouvir aquilo diretamente ainda era impactante. Por que você não me contou antes? Perguntei. Porque eu tinha medo, Helton. Medo da reação da família, dos amigos, sua. Ele levantou os olhos para me encarar. Principalmente sua. Minha. Por quê? Foi aí que veio a bomba. Porque você sempre foi mais do que um primo para mim, Helton. Sempre. Desde adolescente eu sentia algo diferente por você. Algo que eu não entendia, que eu tentava esconder até de mim mesmo. Fiquei sem reação. Meu próprio primo acabava de confessar que tinha sentimentos por mim. Sentimentos que iam além da relação familiar que a gente sempre teve.
Quando eu vim para sua casa, pensei que já tinha superado isso, que era só uma confusão da adolescência. Mas quando te vi de novo, quando vi como você tinha mudado, como tinha ficado, diferente, tudo voltou. Mais forte que antes, ele continuou. Ontem, quando você me pegou com seu celular, eu estava olhando suas fotos antigas. Queria ver como você era antes, comparar com agora. Eu sei que é errado, que não devia fazer isso, mas não conseguia evitar. Minha cabeça estava a mil. Não sabia o que dizer, o que pensar. Dennis era meu primo, a gente tinha crescido junto. E agora ele estava ali na minha frente, confessando que sentia atração por mim há anos. Você deve estar me achando um nojento, né? Ele disse com lágrimas nos olhos. Eu entendo se você quiser que eu vá embora. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando tudo aquilo. Por mais estranho que fosse, eu não sentia nojo, não sentia raiva, sentia confusão. E algo mais que eu não conseguia identificar direito. Eu não acho você nojento, Dennis, falei finalmente. Só tô surpreso, não esperava por isso. Eu sei que é errado, Helton. Eu sei que não devia sentir isso por você. Tentei lutar contra, juro que tentei. Mas quanto mais tempo passo com você, mais difícil fica ignorar. Naquele momento, algo estranho aconteceu dentro de mim. Uma sensação que nunca tinha sentido antes. Era como se uma porta que eu nem sabia que existia tivesse sido aberta. Dennis, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, ele respondeu, já se levantando. Eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Foi um erro vir para cá. Quando ele passou por mim em direção ao quarto de hóspedes, por impulso, segurei seu braço. Nossos olhos se encontraram e, pela primeira vez, enxerguei claramente o que havia no olhar dele. Não era só desejo. Era algo mais profundo, algo que me fez sentir um calor estranho no peito. Não vai, eu disse, nem acreditando nas palavras que saíam da minha boca. A gente precisa conversar mais sobre isso. Dennis olhou para minha mão, segurando seu braço, depois de volta para os meus olhos. Conversar o quê, Helton? Não tem mais nada para falar. Eu acabei de estragar tudo entre a gente. Não estragou, não, falei, sentindo o coração bater forte. Só me pegou de surpresa. Ficamos ali parados, olhando um para o outro, com uma tensão que nunca tinha existido antes pairando entre nós. Foi quando ouvi o barulho da chave na porta. Minha mãe estava chegando do trabalho. Rapidamente soltei o braço dele e nos afastamos. Oi, meninos, tudo bem por aqui? Minha mãe perguntou ao entrar, sem perceber o clima pesado. Tudo ótimo, tia, Dennis respondeu, forçando um sorriso. Eu só estava indo descansar um pouco. E eu preciso terminar um trabalho, completei, indo em direção ao meu quarto. Antes de fechar a porta, olhei para trás e vi Dennis me observando. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e, naquele momento, soube que nada seria como antes. A conversa que tivemos tinha mudado tudo, e o mais assustador é que eu não sabia se queria voltar atrás. Fechei a porta do quarto e me joguei na cama, com a cabeça a mil. O que tinha acabado de acontecer? Por que eu não estava enojado ou bravo? Por que, em vez disso, eu sentia uma curiosidade, um calor estranho, uma sensação que nunca tinha experimentado antes? E, principalmente, o que ia acontecer agora que a verdade tinha vindo à tona? Aquela noite foi a mais estranha da minha vida. Depois da revelação do Dennis, eu não conseguia pensar em outra coisa. Fiquei trancado no meu quarto a tarde toda, fingindo que estava trabalhando. Mas na verdade só ficava olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo comigo. O jantar foi um momento super constrangedor. Minha mãe falava sem parar sobre o trabalho dela, enquanto eu e Dennis mal nos olhávamos, cada um comendo em silêncio. Se ela percebeu que tinha algo errado, não comentou nada. Dennis, como estão seus pais? Sua mãe me disse que seu pai fez uma cirurgia no joelho mês passado. Minha mãe perguntou. Estão bem, tia. Meu pai já está se recuperando, graças a Deus, ele respondeu educadamente, mas dava para ver que estava desconfortável. Eu só queria que aquele jantar acabasse logo. Cada vez que Dennis falava, eu me pegava olhando para a boca dele, para o jeito que ele gesticulava, para as mãos dele. Era como se eu estivesse vendo meu primo pela primeira vez, percebendo detalhes que nunca tinha notado antes. Depois do jantar, minha mãe foi assistir novela na sala e eu fui para o meu quarto, dizendo que precisava terminar um trabalho. Denise ficou ajudando ela a lavar a louça e ouvi os dois conversando sobre coisas da família. Por volta das 11 da noite, quando já estava deitado na cama, ouvi uma batida leve na porta. Helton, posso entrar? Preciso pegar uma coisa. A voz de Dennis perguntou baixinho do outro lado. Meu coração disparou na hora. Pode, respondi, me sentando na cama. Ele abriu a porta devagar e entrou. Estava usando apenas uma bermuda e uma camiseta regata que deixava seus braços definidos à mostra. Nunca tinha reparado tanto no corpo dele como naquele momento. Desculpa incomodar, ele disse, fechando a porta atrás de si. Deixei meu carregador aqui mais cedo. Não, tá ali na tomada. Apontei para o canto do quarto. Dennis foi até lá e pegou o carregador, mas não saiu do quarto.
Ficou parado, de costas para mim, como se estivesse tomando coragem para dizer algo. Olha, Helton, sobre hoje à tarde... Ele começou, ainda sem se virar. Eu entendo se você quiser que eu vá embora amanhã. Sei que deixei tudo estranho entre a gente. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando as costas largas dele, o jeito que seus ombros estavam tensos. Não quero que você vá embora, falei finalmente. Ele se virou surpreso. Não? Não, repeti, tentando organizar meus pensamentos. Dennis, desde que você me contou aquilo, eu não consigo pensar em outra coisa. Tô confuso pra caramba. Dennis caminhou lentamente até a beirada da minha cama e sentou, mantendo uma distância segura. Confuso como? Eu nunca tinha pensado em você desse jeito. Nunca tinha pensado em nenhum cara desse jeito, pra falar a verdade. Mas depois do que você me disse, comecei a sentir coisas que nunca senti antes. Ele olhou pra mim com uma intensidade que fez meu coração acelerar ainda mais. Que tipo de coisas? Ele perguntou, e sua voz tinha um tom diferente, mais grave, mais íntimo. Não sei explicar direito, confessei. É como se eu estivesse te vendo pela primeira vez, como se eu quisesse saber mais. Dennis se aproximou um pouco mais na cama. Posso te perguntar uma coisa, Helton? Você já sentiu atração por algum cara antes? Mesmo que tenha sido só curiosidade? Pensei por um momento. Acho que não. Quer dizer, já achei alguns caras bonitos, tipo atores de filme ou coisa assim, mas nunca senti vontade de... Você sabe. E agora? Ele perguntou. E havia uma vulnerabilidade na voz dele que nunca tinha percebido antes. Agora eu não sei mais o que eu sinto, respondi honestamente. Só sei que desde hoje à tarde não consigo parar de pensar no que você me disse, no jeito que você me olha, e isso tá me deixando maluco. Dennis respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. Helton, eu nunca quis te deixar desconfortável. Se você quiser, posso fingir que nada disso aconteceu. A gente termina essas 2 semanas como primos normais, e depois eu vou embora e a gente segue nossas vidas. Naquele momento, percebi que não era isso que eu queria. Não queria fingir que nada tinha acontecido. Não queria que ele fosse embora e deixasse aquela dúvida me corroendo por dentro. Eu queria explorar aquela sensação nova. E se eu não quiser fingir? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Dennis engoliu em seco. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que talvez eu também queira saber como é. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas nos olhando. A tensão no ar era quase palpável. Então, muito devagar, Dennis se aproximou mais um pouco até que nossos ombros se tocaram. Tem certeza? Ele perguntou tão perto que eu podia sentir seu hálito de menta. Meu coração batia tão forte que achei que ele podia ouvir. Não tenho certeza de nada agora, só sei que quero descobrir. Foi como se algo se quebrasse dentro de nós. Dennis levantou a mão e, hesitante, tocou meu rosto. Foi um toque leve, quase como uma brisa, mas fez todo o meu corpo se arrepiar. Fechei os olhos, tentando processar aquela sensação nova. Quando os abri de novo, seu rosto estava ainda mais perto. Podia ver cada detalhe dos olhos dele, o verde misturado com tons de castanho. E então, quase em câmera lenta, ele se inclinou para frente. Nossos lábios se tocaram de leve, um beijo tímido, hesitante. Foi estranho no começo, diferente de qualquer beijo que já tinha dado. Mas não era ruim, não mesmo. Era intenso, eletrizante, como se algo adormecido dentro de mim estivesse despertando. O beijo não durou muito, mas quando nos separamos, ambos estávamos respirando mais rápido. Dennis encostou sua testa na minha, os olhos fechados. Eu sonhei tanto com esse momento, ele sussurrou. Tanto tempo. Coloquei minhas mãos nos ombros dele, sentindo a pele quente sob meus dedos. Dennis, eu não sei o que isso significa. Não sei o que eu sou, o que a gente é. Ele abriu os olhos e me olhou com uma ternura que me desarmou completamente. Não precisa saber agora. A gente pode descobrir juntos. Ia responder quando ouvimos passos no corredor. Nos afastamos rapidamente. E no segundo seguinte, a porta se abriu. Meninos, vou dormir. Vocês precisam de alguma coisa? Minha mãe perguntou, enfiando a cabeça pela porta entreaberta. Não, mãe, tá tudo bem, respondi, tentando controlar minha voz para que não tremesse. Boa noite, então, ela disse, fechando a porta novamente. Quando os passos dela se afastaram pelo corredor, Dennis e eu nos olhamos e quase rimos do susto. Mas logo o clima ficou sério novamente. Acho melhor eu ir pro meu quarto, ele disse, se levantando. Preciso pensar um pouco. Eu também, concordei, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Dennis foi até a porta, mas antes de sair, se virou para mim. Helton, independente do que aconteça, quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Não é só atração física, entende? É algo mais profundo. Aquelas palavras mexeram comigo de um jeito que não sabia explicar. Eu sei, foi tudo que consegui dizer. Ele assentiu, deu um pequeno sorriso e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si.
Fiquei sozinho no quarto, tocando meus lábios com a ponta dos dedos, ainda sentindo o calor do beijo. Minha cabeça estava uma bagunça. O que tinha acabado de fazer? Tinha beijado meu próprio primo. E pior, tinha gostado. Me deitei e fiquei olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele momento. Era como se um novo mundo tivesse se aberto para mim. Um mundo cheio de possibilidades que nunca tinha considerado antes. Mas também havia medo. Medo do que a família pensaria. Medo do que isso significava sobre mim, sobre minha identidade. Toda a vida que eu conhecia, tudo que eu acreditava sobre mim mesmo, parecia estar desmoronando. E no meio desse caos todo, a única certeza que eu tinha era que não queria voltar atrás. O que tinha acontecido naquele quarto tinha mudado tudo. Não havia mais volta. E, por mais assustador que fosse, eu queria saber onde esse caminho ia dar. Adormeci pensando no Dennis, no beijo, nas sensações novas que tinha descoberto. E pela primeira vez na vida me permiti sonhar com possibilidades que nunca tinha imaginado antes. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha no peito. Era como se tudo o que aconteceu tivesse sido um sonho muito louco. Mas não foi sonho, foi real. Eu tinha mesmo beijado meu primo Dennis na noite anterior, e o pior, ou melhor, não sei, é que eu tinha gostado. Muito. Fiquei uns bons minutos deitado na cama, pensando em como ia encarar ele no café da manhã. O que eu ia dizer? Como ia agir? A gente ia fingir que nada aconteceu ou ia conversar sobre aquilo? Quando finalmente criei coragem e saí do quarto, encontrei minha mãe sozinha na cozinha. Bom dia, filho. O Dennis saiu cedinho, disse que ia dar uma corrida no parque. Ela comentou enquanto preparava um café. Senti um alívio e uma decepção ao mesmo tempo. Alívio porque não precisaria encará-lo logo cedo. Decepção porque parte de mim queria muito vê-lo. Ah, tá. Ele falou que horas volta? Perguntei, tentando parecer casual. Não falou não. Mas olha, eu vou sair agora para o trabalho e só volto à noite. Tenho uma reunião importante hoje e depois vou jantar com umas amigas do escritório. Isso significava que eu e Dennis ficaríamos sozinhos em casa o dia todo. Meu coração acelerou só de pensar nisso. Minha mãe saiu e eu fiquei ali, tentando trabalhar, mas não conseguia me concentrar em nada. A cada barulho lá fora, achava que era Dennis voltando. 2 horas depois, ouvi a porta da frente se abrir e me ajeitei rapidamente na cadeira, fingindo estar super concentrado no trabalho. Dennis entrou na sala, suado da corrida, vestindo uma regata azul que grudava no corpo dele por causa do suor. Nossos olhos se encontraram e ficamos nos olhando por alguns segundos, sem dizer nada. Oi, ele falou finalmente, quebrando o silêncio. Oi, respondi. Correu bastante? Uns 8 quilômetros. Precisava clarear a cabeça. Ele se aproximou um pouco, ainda mantendo uma distância segura. Sua mãe? Saiu para o trabalho. Só volta à noite. Dennis assentiu como se estivesse digerindo a informação. Helton, a gente precisa conversar sobre ontem. Eu sei, falei, fechando meu notebook. Também não parei de pensar nisso. Ele sentou no sofá, um pouco distante de mim. Olha, se você está arrependido ou confuso, eu entendo completamente. O que aconteceu ontem foi intenso. Para mim, pelo menos. Para mim também, admiti. Mas não sei se estou arrependido. Estou confuso, isso sim. Dennis passou a mão pelo cabelo ainda úmido de suor. Eu também estou confuso, sabia? Tipo, eu sempre soube que sentia algo por você, desde a adolescência. Mas nunca imaginei que um dia a gente ia... Você sabe? É, eu sei. Ficamos em silêncio por alguns instantes, cada um perdido nos próprios pensamentos. Dennis, eu nunca senti isso por outro cara antes, confessei. Nunca me vi beijando um homem, tendo sentimentos por um homem. E de repente acontece. E acontece logo com você, meu primo. Eu sei que é complicado. Somos primos, crescemos juntos, tem toda a questão da família. Não é só isso, interrompi. É sobre mim mesmo, entende? Sobre quem eu sou. Eu sempre me vi de um jeito, e agora estou me vendo de outro. É muita coisa para processar. Dennis se aproximou um pouco mais no sofá. Helton, você não precisa se rotular agora. Não precisa decidir se você é gay, bi ou qualquer outra coisa. O que importa é como você se sente. E como saber o que eu realmente sinto. E se for só curiosidade? E se depois eu perceber que não é isso que eu quero? Ele sorriu de leve. Aí você descobre que não é isso que você quer, e tudo bem. Eu não vou ficar chateado. Bom, vou ficar um pouco, mas vou entender. Aquela honestidade dele me desarmou. Dennis sempre foi assim, direto, sincero, sem joguinhos. Era uma das coisas que eu sempre admirei nele. Eu não quero te magoar, falei. E eu não quero te pressionar. Olha, vamos fazer assim. Vamos fingir por hoje que somos só 2 caras normais que se conheceram e estão se descobrindo. Sem essa de primos, família, rótulos. Só 2 caras, tá? A ideia parecia boa. Tirar todo o peso da situação, pelo menos por um dia. Tá,
concordei. E o que esses dois caras fariam agora? Dennis sorriu de um jeito que fez meu coração acelerar. Bom, primeiro eu ia tomar um banho, porque tô fedendo suor. E depois, sei lá, a gente podia assistir um filme, pedir uma pizza, conversar, como um encontro normal, sabe? Um encontro? Perguntei, sentindo meu rosto esquentar. É, um encontro, mas sem pressão nenhuma, ok? Se você se sentir desconfortável em qualquer momento, é só falar. Assenti, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Ok, um encontro então. Dennis foi tomar banho e eu fiquei ali, pensando no que tinha acabado de concordar. Um encontro com meu primo. Se alguém me dissesse uma semana atrás que isso ia acontecer, eu teria rido da cara da pessoa. Meia hora depois, ele voltou para a sala, cheirando a sabonete, com o cabelo ainda úmido do banho. Vestia uma camiseta preta simples e uma bermuda jeans. Nunca tinha reparado antes como ele ficava bem com roupas básicas. Passamos o dia juntos, assistindo filmes, conversando sobre coisas aleatórias, rindo de piadas internas que só a gente entendia. Era estranho como, tirando aquela tensão nova entre a gente, era tão fácil estar com Denise. A gente se dava bem, sempre se deu. Talvez fosse por isso que o que estava acontecendo parecia ao mesmo tempo tão estranho e tão natural. De vez em quando nossas mãos se tocavam por acidente quando pegávamos pipoca da mesma tigela, ou nossos ombros se encostavam no sofá. E cada toque, mesmo acidental, mandava um arrepio pela minha espinha. Quando já era noite, pedimos uma pizza e comemos na sala mesmo, sentados no tapete, conversando sobre nossos planos para o futuro. Sempre quis abrir minha própria clínica de enfermagem, Dennis contava, animado. Sabe, um lugar que realmente se importa com os pacientes, não só mais um negócio para ganhar dinheiro. Isso é muito a sua cara, comentei. Você sempre se importou com os outros. Lembra quando a avó caiu e quebrou o braço? Você ficou cuidando dela o tempo todo, mal saía do lado dela. Ele sorriu, lembrando. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Você cuida de mim também, falei sem pensar. Nossos olhares se encontraram e ficamos assim por alguns segundos, apenas nos olhando. A atmosfera mudou de repente, ficou mais densa, mais elétrica. Dennis se inclinou lentamente na minha direção, dando tempo para eu recuar se quisesse. Mas eu não queria recuar. Queria sentir de novo aquela sensação da noite anterior, aquela descoberta nova. Quando nossos lábios se tocaram pela segunda vez, foi diferente. Não tinha mais aquela hesitação, aquele medo inicial. Era um beijo mais confiante, mais intenso. De repente, ouvimos o barulho de chaves na porta da frente. Nos separamos num pulo, arrumando as roupas, tentando parecer normais. No segundo seguinte, minha mãe entrou na sala. Oi, meninos! Nossa, que cheiro bom de pizza! Ela comentou, colocando a bolsa no sofá. Oi, mãe! Respondi, tentando controlar minha respiração. Achei que você só voltava mais tarde. A reunião terminou mais cedo e minhas amigas cancelaram o jantar. Uma delas ficou com enxaqueca, coitada. Mas e vocês, o que estavam fazendo? Assistindo um filme e comendo pizza? Dennis respondeu rapidamente. Quer um pedaço, tia? Quero sim, estou morrendo de fome. Minha mãe sentou com a gente e começou a falar sobre o dia dela no trabalho. Eu e Dennis fingíamos prestar atenção, mas por baixo da mesa, nossas mãos se tocavam de leve, como um segredo compartilhado. Quando o relógio marcou 11 da noite, minha mãe se levantou bocejando. Estou morta, vou dormir. Não fiquem até muito tarde, vocês dois. Pode deixar, tia. Boa noite, Dennis respondeu educadamente. Assim que ela saiu, nos olhamos e quase rimos do quase flagra. Mas havia também uma tensão no ar, um desejo mútuo que tinha sido interrompido. Acho que também vou dormir, falei, me levantando. Foi um dia intenso. Dennis se levantou também, ficando bem perto de mim. Foi. Mas foi bom, né? Foi, confirmei, sentindo meu coração acelerar de novo. Muito bom. Ele sorriu daquele jeito que fazia meu estômago dar uma cambalhota. Helton, te vejo depois que sua mãe dormir? No meu quarto ou no seu? Você que escolhe. A proposta ficou no ar entre a gente, carregada de significado. Sabia o que aquilo implicava. Sabia que se aceitasse, estaríamos cruzando mais uma linha sem volta. Mas naquele momento, olhando nos olhos dele, não conseguia pensar em nada que quisesse mais. Te vejo no meu quarto, respondi em voz baixa, depois que ela dormir. Denise assentiu, e havia um brilho nos olhos dele que fez um arrepio percorrer minha espinha. Vou estar esperando. Foi só quando entrei no meu quarto e fechei a porta que senti o peso da decisão que tinha acabado de tomar. Aquela noite ia mudar tudo, e por mais assustador que fosse, eu estava pronto para isso. Fiquei no meu quarto esperando com o coração na garganta. Cada minuto parecia uma eternidade. Deitei na cama, levantei, andei de um lado para o outro, olhei pela janela. Nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Depois de uns 40 minutos que pareceram uma vida inteira, ouvi 3 batidinhas leves na porta.
Fui abrir e lá estava Dennis, usando só uma bermuda e uma camiseta branca. Ele entrou rapidinho e fechei a porta atrás dele. A gente ficou se olhando por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem. Sua mãe já dormiu? Ele perguntou baixinho. Acho que sim. A luz do quarto dela já apagou faz tempo. Denise se aproximou devagar, como se estivesse me dando chance de mudar de ideia. Mas eu não queria mudar de ideia. Pela primeira vez na vida, eu tinha certeza do que queria. Tem certeza disso, Helton? Ele perguntou, já bem perto. Tenho, respondi, sentindo meu coração batendo tão forte que achei que ele podia ouvir. E então ele me beijou. O que aconteceu naquela noite foi algo que nunca vou esquecer. Era como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir, como se naquele quarto só existíssemos nós dois, descobrindo um ao outro de uma forma completamente nova. Quando tudo acabou e a gente estava deitado lado a lado, respirando pesado, olhando para o teto, Dennis pegou minha mão e entrelaçou os dedos dele nos meus. No que você está pensando? Ele perguntou baixinho. Em como eu nunca imaginei que ia me sentir assim, respondi honestamente. É tudo tão novo, tão diferente, mas ao mesmo tempo parece certo, sabe? Ele virou de lado para me olhar, apoiando a cabeça na mão. Sei, para mim também. Eu sonhei tanto com esse momento, Helton. Tanto tempo. Por que você nunca me contou antes? Perguntei, também virando para olhar para ele. Dennis suspirou. Medo. Medo de perder você como primo, como amigo. Medo da rejeição. Do nojo que você poderia sentir. Medo da família descobrir, do que iam pensar, do que iam falar. Foram tantos medos que eu preferi guardar tudo dentro de mim. E o que mudou? Por que decidiu se arriscar agora? Ele sorriu de leve. Sinceramente, não foi uma decisão. Quando te vi de novo, quando fiquei esses dias com você, foi mais forte que eu. E quando você me pegou olhando suas fotos... Bom, aí não tinha mais como esconder. Fiquei em silêncio por alguns instantes, pensando em tudo que tinha acontecido desde que Dennis chegou na minha casa. E agora? Perguntei. O que acontece daqui pra frente? Ele acariciou meu rosto de leve. Isso depende de você, Helton. Do que você quer? Era uma boa pergunta. O que eu queria? Nunca tinha me imaginado com um homem, muito menos com meu primo, mas depois daquela noite, depois de sentir o que senti, era impossível negar que havia algo real ali. Algo forte, intenso, que eu não queria deixar escapar. Eu não sei exatamente o que quero, confessei. Mas sei que não quero fingir que isso nunca aconteceu. Não quero voltar atrás. Denise sorriu e havia um brilho nos olhos dele que me fez derreter por nem eu. Nunca me senti assim com ninguém antes, Helton. E olha que eu já estive com outras pessoas. Mas como a gente faz? Você mora em outra cidade, tem sua vida lá. Eu tenho minha vida aqui. E tem a família. Se descobrirem sobre a gente... Ele me interrompeu com um beijo leve. Uma coisa de cada vez, tá? Por enquanto, vamos aproveitar o tempo que temos juntos. Ainda tenho mais uma semana de férias aqui. Depois, a gente pensa no resto. Assenti, sentindo um alívio. Dennis sempre teve esse jeito prático de ver as coisas, de não complicar o que já era complicado por natureza. Você acha que sua mãe desconfia de alguma coisa? Ele perguntou. Acho que não. Ela sempre nos viu como primos que se dão bem, nada mais. Vamos ter que ser cuidadosos, né? Muito. Fechei os olhos por um momento, imaginando como seria se alguém descobrisse. Não tô pronto para contar para ninguém, Dennis. Nem sei se algum dia vou estar. Ele apertou minha mão. Eu entendo. E tudo bem. O que temos é nosso, não precisamos dividir com o mundo. Ficamos assim por mais algum tempo, abraçados, conversando baixinho sobre nossas vidas, sobre como nunca imaginamos que estaríamos naquela situação. Era estranho como, apesar de tudo, me sentia tão confortável com ele. Tão eu mesmo. Quando já era bem tarde, Denise se levantou. Melhor eu voltar para o meu quarto. Sua mãe acorda cedo, não quero arriscar ela me encontrar aqui. Concordei, apesar de uma parte de mim querer que ele ficasse a noite toda. Ele se vestiu e veio me dar um último beijo. Foi a melhor noite da minha vida, sabia? Ele sussurrou contra meus lábios. Da minha também, confessei. E era verdade. Dennis saiu do quarto silenciosamente e fiquei ali, revivendo cada momento, cada toque, cada sensação nova. Não sabia onde aquilo ia dar, não sabia se era certo ou errado, se ia durar ou acabar quando ele voltasse para a cidade dele. Só sabia que naquele momento me sentia completo de um jeito que nunca tinha sentido antes. Na semana que se seguiu, a gente vivia uma vida dupla. Durante o dia, éramos apenas dois primos normais na frente da minha mãe. Mas quando ela não estava, ou durante a noite, quando ela dormia, éramos muito mais que isso. Cada momento escondido, cada beijo roubado, cada noite juntos no meu quarto ou no dele, era como descobrir um universo inteiro que eu nem sabia que existia. E assim, quando chegou o dia dele ir embora, fiquei com o coração apertado. Fomos juntos até a rodoviária.
Minha mãe fez questão de ir se despedir também. Vê se não demora tanto para voltar, sobrinho, ela disse, abraçando ele. Pode deixar, tia, Denis respondeu, me olhando por cima do ombro dela. Quando chegou minha vez de me despedir, dei um abraço nele, um abraço normal, de primo, mas sussurrei no ouvido dele. Te vejo no próximo feriado. Ele sorriu e assentiu. E havia uma promessa naquele olhar. Uma promessa de que o que começou naquelas 2 semanas não ia terminar ali. E não terminou. Já faz 3 meses desde que Denis voltou para a cidade dele e a gente conversa todos os dias, por mensagem, por vídeo. De vez em quando dá, ele vem me visitar ou eu vou até lá, sempre com alguma desculpa para a família. É difícil, claro. A distância, o segredo, o medo de alguém descobrir. Mas quando a gente está junto, quando posso sentir os braços dele me envolvendo, sei que vale a pena. Não sei o que o futuro reserva pra gente. Não sei se um dia vamos poder viver esse amor abertamente, sem medo do julgamento, da rejeição. Não sei nem como definir o que sinto, se sou gay, bi, ou sou apaixonado por esse cara em específico, que por acaso é meu primo. Mas uma coisa eu sei. Aquele dia, quando peguei Denis olhando minhas fotos daquele jeito diferente, foi o dia que minha vida mudou pra sempre. E apesar de todos os desafios, de todos os medos, não me arrependo nem por um segundo. E você, já teve alguma descoberta que mudou completamente sua vida? Já sentiu algo tão forte por alguém que todo o resto pareceu não importar? Se você curtiu essa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que você sabe que vai se identificar. Tem muito mais histórias como essa por vir, relatos reais que vão te fazer rir, chorar e quem sabe até se encontrar. Muito obrigado por ficar até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Se você também tem um relato para contar, manda um áudio de até no máximo 20 minutos no meu WhatsApp. Sem palavrões ou conteúdo mais 18, pra gente respeitar as regras do YouTube. Você tem que ter acima de 18 anos. Pode falar seu nome ou ficar anônimo. Seu áudio pode virar o próximo vídeo do canal e ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. É só doar R$20 pro canal via LivePix e enviar o comprovante. E seu áudio pelo link do WhatsApp, que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Você vai ter seu relato com a sua voz, aqui no canal. Ah, e se você não quiser enviar áudio, mas quiser ajudar o canal a crescer, qualquer doação é bem-vinda. Cada R$1 é um café a mais para eu trazer histórias novas para vocês. Eu quero ouvir você.